Salve, salve, rapaziada! WASP aqui, sejam muito bem-vindos à 7ª aula do método WASP de análise técnica e a gente vai dar continuidade nas nossas aulas falando sobre indicadores técnicos, quais os indicadores que a gente vai estar utilizando no método, tranquilo? E essa aula a gente vai falar sobre o estocástico lento. Então, qual vai ser a ordem, qual vai ser a estrutura dessa aula? Primeiro a gente vai entender o que é o estocástico lento. Depois a gente vai entender por que utilizar ele. E por fim, a gente vai colocar o estocástico no nosso gráfico e vai encontrar exemplos de quando o estocástico pode auxiliar na nossa leitura, tá bom? Então, primeiro a gente vai entender o que é o estocástico lento. Aqui, ó, a gente consegue perceber que o estocástico ele é um oscilador de banda, ao contrário do Trix, que é o indicador que a gente viu na nossa última aula. O Trix é um oscilador autocentrado, ou seja, ele oscila na órbita do zero. O estocástico lento não, ele é um oscilador de bandas, ou seja, ele tem basicamente uma banda extrema superior, uma banda extrema inferior, que funciona como um teto e um piso, tá? E ele fica oscilando entre esses extremos. Então ele fica navegando entre as bandas extremas conforme o momentum. Qual que é a definição de momentum, rapaziada? O que essa palavra significa? Momentum significa força, significa pujança, significa aquele impulso do preço, tá bom? Aqui vamos entender nessa imagem o que são essas bandas extremas e quais são as regiões que a gente deve prestar atenção. Então, o estocástico lento, que é esse indicador aqui, ele tem duas bandas extremas, uma banda extrema superior, que fica acima do 80, uma banda extrema inferior, que fica abaixo do 20, e o nome dado a essas regiões aqui é a região de sobrecomprado e a região de sobrevendido, tá? Sobrecomprado e sobrevendido. Esse nome, inclusive, traz uma grande confusão no mercado nacional, aqui no mercado doméstico, pelo seguinte: quando a gente olha a palavra sobrecomprado, a impressão que essa palavra dá, de primeiro momento, é o seguinte: está muito comprado, está comprado demais, ele está esticado, então ele vai ter que repicar. E o que muita gente faz é interpretar o preço no sobrecomprado como sendo um prenúncio de que o mercado vai virar e que ele deve vender. E isso não podia estar mais distante da realidade, tá? Quando o mercado está numa tendência, o que ele vai fazer é ficar dentro da região de sobrecomprado. Ele está numa tendência forte esticando, ele vai ficar aqui dentro por bastante tempo, enquanto essa tendência estiver esticando. Ou seja, ele pode ficar dentro dessa região de sobrecomprado por meia hora, 1 hora, 2 horas, o dia todo. Você pode fazer essa venda e ver o mercado subindo 50, 100 pontos de dólar contra a sua operação, caso você não esteja utilizando um stop. Então, o que a gente jamais vai fazer é interpretar a região de sobrecomprado como um sinal de venda. Muito pelo contrário, a gente vai procurar compras. Ele está dentro da região de sobrecomprado, significa que a gente tem pujança para cima, a gente está querendo comprar. Tranquilo? Outro ponto muito relevante, tá? É os 50%. Os 50% aqui do estocástico lento. Por quê? Uma das características que o estocástico lento tem é mostrar para a gente quem tem o controle atual do mercado. Presta atenção aqui nesse termo, atual, é de agora, tá? Não tem qualquer relação, a gente precisa distinguir que não tem qualquer relação com contexto de mercado. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou desenhar um exemplo para ficar bem claro. Vamos imaginar, rapaziada, uma tendência de alta, tá? A gente tem aqui uma estrutura de alta, com um impulso, uma correção, e agora o esperado é que ele faça um novo impulso, tá? Porque você já está vendo uma relação de topos e fundos cada vez mais altos, ascendentes, tá? E a gente sabe também que o mercado tende a se manter fazendo aquilo que ele já está fazendo. É mais provável que ele continue fazendo aquilo que ele está fazendo do que ele mude o comportamento dele. Por isso que uma tendência tem esse nome. Ele tende a se manter apresentando esse comportamento, tá bom? Agora,
dessa última movimentação aqui, enquanto ele está formando este fundo, aqui nessa região, o que vai estar acontecendo no seu estocástico lento aqui do lado, muito provavelmente é algo semelhante a isso aqui, ó. Você tem os 50% do estocástico e o estocástico lento esticou, trabalhou dentro da banda extrema e nessa correção ele veio abaixo do 50. Enquanto ele está abaixo do 50, o que isso mostra para a gente? Mostra que vendedores estão no controle momentâneo do mercado. E são nessas situações que você vai ver uma grande insistência aqui embaixo, com várias tentativas, do quê? De retomar a queda, tá? Mesmo que o contexto seja de alta. E aí, quando o mercado retoma finalmente a alta, tá? O que vai acontecer? No estocástico lento, a gente vai cruzar novamente os 50 para cima. E a partir do momento que a gente cruzou os 50 para cima no estocástico lento, agora compradores estão no controle. Compradores estão tendo mais pressão no mercado. Então, o ideal para fazer essa compra é aguardar um cenário em que você tem um estocástico acima dos 50. Porque daí você pode fazer uma compra, por exemplo, por aqui, né? Você fez a compra ali com ordem limitada, conseguiu comprar bem, e o que vai acontecer é que ele preenche a sua posição e ele anda quase que imediatamente ao teu favor. Por quê? Porque compradores estão no controle do mercado. Passo que se você faz exatamente a mesma compra aqui embaixo, é completamente plausível que você fique ali 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos com o mercado andando meio que de lado para você, ou até mesmo no seu negativo, antes de ir a seu favor. E aí a gente vai entender o seguinte: sabendo que isso aqui é plausível, né? Que você essa situação pode acontecer de você passar 20 minutos passando calor ali, mesmo estando correto, ou seja, o mercado desenvolvendo posteriormente para o seu lado, você estando a favor da tendência, a gente consegue constatar que o contexto, tá, e força momentânea são dois conceitos que eles são o quê? Eles são diferentes. Então você pode ter um contexto de alta e ter ali a força momentânea na mão dos vendedores. E você pode ter um contexto de baixa e ter força momentânea na mão dos compradores. Entender essa questão vai te permitir assumir posição apenas quando você tem um cenário mais plausível para você, que você vai entrar e o mercado vai andar para o seu lado. Isso é importante porque preserva teu capital emocional. Quando você sofre demais numa operação, você fica preso numa operação ali por 1 hora e meia, 2 horas, sem que o negócio realmente desenvolva para o teu lado, isso vai machucando o seu emocional. E o operador com o emocional machucado tende a tomar decisões piores depois, tá? Então a gente sempre vai tentar preservar ali o nosso capital emocional, perfeito? Agora, entendido isso, vamos entender por que a gente vai utilizar o estocástico. Qual é a razão que a gente tem? Como que ele vai ajudar a gente? Então, o estocástico ele tem 3 funções aqui muito importantes. Primeiro, e mais relevante para a gente, é que o estocástico mostra quem tem o controle no momento atual. Tá? No modo como eu opero, isso é muito relevante, rapaziada. Porque eu gosto de entrar e eu gosto de ver o mercado andando quase que imediatamente para o meu lado. Eu quero ver visualmente e objetivamente que não sou somente eu comprando ali. Só eu vi essa compra, o mercado todo acha que é venda, e aí eu fui lá e fiz uma compra e vou acabar sendo estopado, né? Eu quero que o mercado toque na minha região e imediatamente comece a desenvolver. O estocástico também dá timing de entrada para uma operação por ordem stop. Como assim operação por ordem stop? Veja, quando você tem uma estrutura de alta, né? Então você tem um impulso, uma correção e outro impulso. É muito normal que por aqui o pessoal esteja procurando uma barra de sinal. Essa barra de sinal que vai ser o gatilho para a entrada na operação.
que esse cara vai entrar na operação e o mercado vai desenvolver para o lado dele na hora. Normalmente, essa barra de sinal vai ser um grande candle comprador, um grande candle altista, tá? De tendência, ou seja, tem muito mais corpo do que sombra, beleza? E a operação vai ser estruturada assim. O cara vai fazer uma compra um tick acima da máxima desse candle, com stop um tick abaixo da mínima desse candle. E aí ele encontra um alvo lá para cima, tá? O estocástico lento vai te ajudar a identificar o melhor candle, a melhor barra de sinal para você fazer essa entrada, tá bom? E também, por uma dinâmica muito semelhante a essa, o estocástico ele vai te ajudar a identificar dias de tendência forte. Tem aqueles dias, né, que assim que o mercado abre, Al Brooks chama isso de trend from the opening. Que assim que o mercado abre, ele imediatamente engata uma tendência. E ele passa, se não o dia todo, a maior parte do dia nessa tendência, tá? A gente consegue ter ao menos uma leitura bastante aproximada de quando isso tende a acontecer por conta do estocástico lento, tá bom? Então, agora a gente vai para o gráfico. E aqui no gráfico, a gente vai, primeiro, colocar o estocástico lento aqui no gráfico. Vou ensinar vocês a colocar os indicadores na lateral aqui como eu utilizo, tá? E aí a gente vai encontrar exemplos desses 3 atributos do estocástico aqui no gráfico. Então, primeiro a gente vai começar colocando o estocástico no gráfico, né? A gente vai clicar com o botão direito do mouse, inserir indicador. O estocástico lento já aparece nessa primeira janela aqui. Então, eu vou clicar em estocástico lento e vou inserir uma nova janela. E vou dar OK. Agora, aqui eu tenho o estocástico lento e eu vou mudar a cor do estocástico lento para quê? Para branco. Aqui. Repare que o estocástico ele vem acompanhado de uma média móvel simples de 3 períodos. Eu vou mudar a cor dela também. Vou mudar a cor dela para azul. Mudar para um azulzinho aqui, meio claro. E vou dar um OK. Perfeito. Então agora a gente tem o estocástico tá alocado aqui no nosso gráfico, tá? Normalmente eu uso os indicadores aqui no canto direito, tá? A minha tela fica assim. Então, como que eu vou fazer para os meus gráficos, para os meus indicadores ficarem aqui do lado? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, venho aqui e vou clicar em gráfico lado a lado. Agora, os meus indicadores vieram aqui para a direita. Eu posso pegar esse limite aqui, ó, e ajustar conforme ficar melhor para mim, tá? E eu posso também mudar aqui o tamanho dos 2 indicadores. Nesse caso, eu estou apenas com o Trix e o estocástico aqui. Mas eu tenho também, na minha tela original, o DI+, DI- ADX, que vai ser o nosso objeto de estudo da próxima aula, tá? Mas momentaneamente vamos ficar apenas com esses 2 aqui, tá bom? Aqui, ó, a gente vai, agora que a gente colocou o estocástico no nosso gráfico, a gente vai entender o seguinte, a gente vai entender como que o estocástico ajuda a gente a tomar boas decisões. Veja, aqui a gente já tem, esse é o dia 25 de fevereiro, né? É hoje, efetivamente. Aqui a gente tem uma movimentação de baixa, seguida por uma correção em bandeira, tá? Uma correção em bandeira com a retomada dessa movimentação de baixa. Até onde que essa movimentação de baixa deve vir? Minimamente até esse primeiro alvo do espelhamento de Fibo, tá? Minimamente até esse 193.400. Por aqui, ó. Tranquilo? Agora, repara que a gente já tem 2 pontos aqui muito relevantes. Primeiro, a gente sabia que é majoritariamente para baixo, né? A gente consegue perceber isso porque a gente veio de uma grande movimentação de baixa, tá? A gente cruzou o Trix para baixo, beleza? E essa movimentação aqui ela apresenta características de correção, né? Ela é angulada como uma bandeira, ela não consegue romper muito bem ali o Trix acima do zero novamente,
Se eu olhar para um tempo gráfico um pouquinho maior aqui, para o 15, talvez, a gente percebe que essa correção ela não conseguiu sequer ultrapassar o zero. Tá? Então a gente sabe que é um mercado majoritariamente de baixa. Tranquilo? Agora, se é um mercado de baixa, eu quero vender. Imagina que eu vendo aqui, nessa região. Tá? É uma boa venda, não é uma venda de todo ruim. Aliás, aqui não, peguei o exemplo errado que aqui já estava abaixo do zero. Tá? Vamos imaginar que eu vendo, talvez, aqui. Ó. Peguei este ponto. Não é uma venda ruim, é uma venda aceitável. Tá? Por que uma venda aceitável, ASP? Veja, se eu pego aqui ó, e traço a nossa bandeirinha, tá? Eu tenho mais ou menos uma ideia do que é alto e do que é baixo dentro dessa bandeira. Se eu pego essa máxima com essa mínima e projeto FIBO para cima, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar provavelmente os níveis aonde o pessoal vai realizar lucro. Seria aqui e aqui, né? Então não é uma venda ruim. Mas olha quanto tempo o mercado ficou de lado até que ele começasse de fato a cair. Né? Então você teria feito a venda às 2h35, ele acabou andando um pouquinho, andou aqui 200 pontos, voltou, te deixou 160 pontos negativo, já te dando um calor, tá? Para depois começar a desenvolver para baixo. Mas daqui até o momento em que ele anda, de fato, foi 55 minutos. Tá? 55 minutos, é bastante coisa. Agora vamos pegar um exemplo em que o estocástico já estava abaixo dos 50. Dois exemplos. Aqui e aqui. Essas duas vendas, imediatamente que o mercado tocou nessas regiões, o mercado sentiu o nível. Repara que ele deixa a sombra, então ele toca a região e toma um choque, né? Entra defesa imediatamente. Isso acontece por quê? Isso acontece porque os vendedores retomaram o controle do mercado quando o estocástico ultrapassa os 50, ultrapassa para baixo dos 50, tá? Então, quando você vai fazer esse tipo de venda, uma venda por ordem limitada ali, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tive uma ondinha, tá? Ó. Pá, 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 estrutura de alta, tranquilo? Se ele vem aqui para baixo, a gente tem uma quebra de estrutura. Pum, quebrou a estrutura. Estou procurando venda, tá? Estou procurando venda. O que eu poderia fazer aqui? Quais seriam algumas abordagens plausíveis? Primeira coisa que me vem à cabeça é mínima desse candle aqui, ó. Peraí, deixa eu inserir o contador de candles, que vai ficar mais fácil da gente se... Boa. Mínima do 73, tá? Mínima desse candle 73 aqui, ó. Por que mínima do 73? Porque é uma região que deixa sombra. Então, pensa na dinâmica dessa movimentação aqui com base numa visão fractal da coisa. Ó. Ele desenvolve para baixo, deixa a sombra e retoma. Isso aqui é um fundo que foi rompido. Tá? Então isso aqui é com toda certeza o tipo de região que eu estaria buscando vender. Posso vender na mínima da 73, poderia traçar uma FIBO da mínima da 75 com a máxima da 74, da 72, desculpa, tá? E procurar uma região de FIBO que dê confluência. Aqui eu tenho tanto a mínima da 73 quanto os 50%, tá? Poxa, não estou confortável em fazer essa venda de primeira, não tem problema. Espera a 77 bater lá e você vê como que a 77 fecha. Olha a 77 fechando com uma sombra gigantesca. No próximo teste para cima você vende. Vende aqui e deixa ele andar, tá? E aí o mercado andou, inclusive com certa tranquilidade. Mesma coisa 83 e 84. Tranquilo?
Então, quando você tem o estocástico lento a seu favor, no caso, você está querendo vender, o estocástico tem que estar abaixo do 50. Isso vai te proporcionar, claro, não é uma certeza absoluta, mas a chance é de que você esteja entrando com um timing muito melhor, tá bom? Na compra, o estocástico tem que estar acima dos 50, beleza? Agora vamos falar sobre a entrada com ordem stop. Tranquilo? Entrada com ordem stop. Aqui, ó, o que acontece? Você tem, ainda hoje, tá? Ainda hoje, você tem uma movimentação de baixa forte que trabalha na inversão das médias móveis. Aqui a gente tem a gravata borboleta acontecendo, tá? Que é uma forma ali de você confirmar uma reversão. Trix vem abaixo do zero e ele inicia uma correção aqui, ó. Essa correção aguda da mínima da 23 com a máxima da 30. Perfeito? Como que eu sei que isso é de fato uma correção e não uma pausa? Ó, isso aqui é uma correção, isso aqui é uma pausa. Como que eu posso diferenciar os dois? Correção vira o Trix. Então, quando eu passo a minha cruz nessa correção, repara que o Trix vira para cima? Então, o Trix está abaixo do zero virando para cima. Isso é uma correção. Tranquilo? Aí o mercado vem, testa a região das médias, tá? Testa a região aqui da média de 9, depois média de 20, depois média de 50, tá? Simultaneamente, o índice também vem buscar o primeiro alvo dessa FIBO aqui, ó, que eu chamo de anti-FIBO, né? Que é o quê? Fazer uma projeção da máxima da 25 com a mínima da 26. E eu projeto isso aqui para cima, para encontrar a região onde vai haver o quê? Realização de lucro. Então, eu pego da máxima da 25 com a mínima da 26, e esse aqui foi o primeiro alvo de FIBO, que dava confluência com a média de 50 períodos. Perfeito? Tocou essa região e começou a vir para baixo, a retomar a queda. A entrada por barra de sinal, ela consiste basicamente em você vender um tick abaixo, tá? de um candle forte aqui, mas que seja aquela barra que te dá o sinal de que o mercado realmente agora vai andar. Essa é a questão. E muita gente acaba confundindo isso com, por exemplo, padrão de reversão, né? Observa aqui o 29,30. 29,30 é um padrãozinho de reversão. É uma barra externa, tá? Uma outside bar. Isso ainda não está confirmando que o negócio vai andar para baixo. Ele pode estar dizendo para você que talvez ele não ande mais para cima, mas ele não está dizendo para você que vai andar para baixo. Como que o estocástico lento mostra para a gente qual que é a barra correta para você fazer a entrada por ordem stop? A barra correta para você fazer a entrada por ordem stop é a barra que logo a próxima barra vai entrar na região da banda extrema. Então, nesse caso aqui, ó, seria a 32. Repara aqui na 32, ó. A 32 é uma barra que fecha bem aqui, tá? E se você olhar aqui no estocástico, ela fecha por aqui, ó. O próximo candle, se perder a mínima da 32, vai estar entrando na banda extrema. Então, o 32 é exatamente a barra que você está procurando para fazer essa entrada por ordem stop. E aí, nesse caso, a sua entrada ficaria um tick abaixo da mínima da 32, com stop um tick acima da máxima da 32. E deixa o mercado andar, tá? Isso se você fizer, por exemplo, em time frames até menores, aqui no 2, funciona muito, muito bem. Você pega até essa outra correção aqui em cima, aqui, a 32, daria para colocar a venda aqui, stop aqui, e teria andado muito bem. Olha ali o estocástico. Tá vendo? E o terceiro uso do estocástico, rapaziada, é exatamente a mesma dinâmica, tá, de encontrar a barra de sinal. Só que você vai pensar nisso
no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos. Então, se eu venho para o gráfico diário aqui, ó, do índice futuro, e eu procuro, por exemplo, quando o mercado vai entrar na banda extrema, por exemplo, dá uma olhada aqui nesse candle 14. O candle 14 ele encerra na cara da banda extrema. De novo, isso aqui é o gráfico diário. Ele encerra na cara da banda extrema. No dia seguinte, se ele romper a máxima do candle 14, a chance é de que o gráfico diário vai acabar entrando na banda extrema do estocástico. E a gente sabe que ele tende a esticar quando ele entra na banda extrema. E aí, qual que foi o resultado para o dia seguinte? O resultado foi que o dia seguinte teve uma movimentação de 6.200 pontos. Tá? Então, esse é um modo muito interessante de você fazer uma análise macro antes de você começar o seu dia. Aonde que o gráfico de 60 minutos e o gráfico de diário estão em relação ao estocástico. Beleza? A gente vai falar bastante sobre estocástico quando eu estiver dando exemplos mais sólidos no gráfico, porque a minha intenção é o seguinte: eu vou explicar todos os conceitos necessários e depois eu vou dar uma série de exemplos utilizando todos esses conceitos simultaneamente. Porque um conceito sozinho, ele não funciona, tá? Um conceito sozinho não funciona. Então você precisa estar unindo vários conceitos diferentes para você montar um raciocínio da sua operação, tá? Então, quando todos os conceitos estiverem explicados, eu vou fazer uma série de talvez 5 vídeos analisando 5 dias, onde eu passo cada um desses 5 dias ali unindo todos os conceitos e formando um racional. Tranquilo? Valeu, rapaziada, e até a próxima aula.